Bom dia, nós vamos dar sequência às nossas entrevistas. Hoje estamos aqui com o Paulo Arbex, da Abra PCH, vai nos dar um overview sobre o mercado nesse contexto da quarentena que está passando no Brasil. Bom dia, Paulo, obrigado aí pelo seu tempo. Eu vou pedir para você dizer tudo que está acontecendo na sua área, especificamente comparado com essa quarentena, com essa parada que deu no mercado de geração distribuída, todo mundo aguardando para ver o que acontece. Olha, o mercado parou por duas coisas, né? Essas incertezas todas aí com relação a qual vai ser a regra da geração distribuída daqui para frente. Então, o pessoal de CGH, que é o nosso pessoal que trabalha na geração distribuída, está muito inseguro, né? Os consumidores também estão inseguros. E isso tudo deu uma certa paralisada no mercado. E o coronavírus está sendo uma tragédia, né? A demanda caiu uma barbaridade, está sobrando energia. O único ponto positivo é que está ajudando, estamos conseguindo encher um pouquinho os reservatórios das hidrelétricas aí para melhorar, né? Que a hora que você baixa demais o reservatório, você aumenta, você diminui a queda, né? A queda é o nível d'água em cima da usina, o nível d'água no reservatório, contra o nível d'água no canal de fuga, que é onde você devolve a água para o rio, né? E a hora que você usa o reservatório, você diminui a queda. Então, você precisa gastar mais água para gerar a mesma quantidade de energia elétrica. Então, isso prejudica muito as hidrelétricas. Nesse caso, eu acho que o que está acontecendo com vocês, no setor de vocês, é muito similar ao que está acontecendo com nós. Nós tivemos um forte impacto por causa do dólar, um forte impacto por causa da revisão da 482, parte do mercado ficou aguardando para ver o que aconteceria, parte do mercado correu para fazer rapidamente as instalações, e agora nós estamos aguardando a apresentação de um projeto de lei que vai tentar conseguir um consenso, né, de todos os players do mercado para o mercado continuar se desenvolvendo. Uma coisa que aconteceu muito depois da quarentena parou praticamente, né, parou completamente a demanda. Não temos mais projetos sendo solicitados, os que estavam em andamento estão parados, ou porque o investidor está aguardando para ver o que acontece, que é natural, é prudente, ou porque não pode sair para a rua, né, para vender, para instalar, para configurar, para não dar... Realmente o mercado está parado para nós e isso vai impactar o restante do ano com certeza. Está acontecendo a mesma coisa com vocês, pelo visto. Tá sim. E coisas graves, né? Tem gente que está com usina pronta, precisando terminar a linha de transmissão, que é uma coisa que você faz obra a céu aberto, ambiente aberto, com baixíssimo risco de contaminação, e não estão deixando trabalhar, né? E é uma coisa maluca, porque os ônibus estão rodando, o metrô está rodando, o comércio de alimentos está rodando, por que a construção de linha e energia elétrica, que é um serviço essencial, ainda mais agora que está todo mundo em casa, né? Não pode funcionar, né? Mas não pode. Então, acho que o governo precisava dar uma repensada um pouquinho, porque é impossível separar o país inteiro 3 meses. Não acontece. Né? E a gente está reparando... nós estamos percebendo também que não existe uma coordenação entre o governo federal e os governos estaduais, né? Existe uma certa disputa, inclusive os municipais também. No nosso caso, a gente orientou as empresas a entrar em contato com as prefeituras, mostrarem a quantidade de pessoas que vão trabalhar na obra, mostrar o risco e a proteção que eles estão utilizando e o risco que poderiam eventualmente estar correndo, e algumas prefeituras têm autorizado as equipes a ir a campo e fazer instalações. Eu estou falando de mini usinas, né, usinas acima de 1 mega. Abaixo de 1 mega, as usinas menores, e no nosso caso, não é o caso de vocês, a gente tem muitas coisas em residências, a gente tem tratado caso a caso, e algumas vezes realmente precisa entrar, inclusive, com liminar para colocar o pessoal na rua para conseguir executar projetos que, se pararem, vão causar prejuízos grandes ao investidor e prejuízos também ao cliente final. Isso está acontecendo com vocês, mas provavelmente em outra escala, né? Uma escala mais... Porque a instalação de vocês demora mais tempo e os investimentos são todos grandes. Sim. E lockdown total não existe, né? É uma fantasia, né? Só existe na cabeça das pessoas, porque as pessoas continuam comendo, delivery... Precisam, né, continuar comendo. Não existe lockdown, né? Lockdown total não existe. E ele reflete na economia a médio e longo prazo. Exatamente. Outro assunto, Paulo, que eu gostaria muito de conversar contigo, que eu sei, inclusive, que você esteve envolvido com isso, é o PLS 232. É um projeto de lei que nasceu no Senado, ele é muito interessante, nasceu lá da MP 33,
e ele foi aperfeiçoado, tudo, e existem alguns pontos nele que, inclusive, vêm ajudar o setor elétrico brasileiro, mas, infelizmente, tem alguns pontos ali, fora alguns jabutis que foram colocados, que são extremamente prejudiciais. Eu queria que você falasse um pouquinho nisso, dentro do conhecimento da sua área, sobre o PLS 232. Tá. Olha, o PLS 232, ele nasceu lá da consulta pública 33. Na consulta pública de 33, o discurso todo, a linha toda era vamos migrar desse sistema hoje de planejamento mais centralizado para um sistema mais de mercado, em que o mercado define como vai ser a expansão do sistema e não mais o planejamento, né? E vamos aprimorar o mercado, vamos melhorar o mercado. E a gente não é contra, a princípio, partir para uma linha de mercado, né? Quando é mais mercado, menos planejamento central, você reduz aí um pouquinho o risco de corrupção, mas você aumenta muito a possibilidade de os grandes lobbies atuarem de outras formas, né? O problema que a gente vê no PL 232 é que, ao longo da tramitação, desde a CP 33 até o momento atual, foram sumindo todas as reivindicações e demandas dos pequenos empreendedores, dos pequenos consumidores, e foram aumentando os pontos de interesse dos grandes geradores, dos poluidores, das indústrias mais poluentes, dos grandes consumidores. E esse projeto, do jeito que ele foi aprovado hoje no Senado, a gente acha que os senadores, os deputados foram induzidos um pouco a erro, né? Do jeito que ele está hoje, ele é um projeto que está estimulando subsídio para os grandes e um monte de taxação absurda para os pequenos. Está imputando obrigações aos pequenos e mais direito aos grandes. Exato. Nós percebemos isso também, por conta disso a gente fez um movimento, a BGD junto com o INEL, para que ele fosse mais discutido no Senado, né? Nós não somos contra o PLS 232, muito pelo contrário, mas nós acreditamos que existem alguns pontos específicos lá que necessitam ser melhor discutidos entre os senadores, antes de ir para a Câmara. Um dos pontos é a introdução da tarifa binômia para todos os consumidores de baixa tensão, mas tem uma tendência lá que, em vez de ser para todos os consumidores de baixa tensão, são somente para quem está praticando geração distribuída. Nos dois casos seria ruim de imediato, nós temos estudos mostrando que vai aumentar a conta de luz, né, a fatura de energia para grande parte dos brasileiros, especificamente para quem tem um consumo baixo, ou seja, quem está na mais baixa renda. Outro problema que a gente encontra lá é quem é que fabricaria, em quanto tempo, quanto custaria fabricar os 83 milhões de medidores de energia para a tarifa binômia. Foi uma solução que ninguém ainda deu uma solução plausível e execuível para esse problema. E o terceiro ponto, realmente você colocou bem, uma série de novas obrigações estão sendo criadas para os pequenos investidores, pequenos e médios, e novos direitos para os grandes. Nós achamos que isso está desequilibrado e necessita uma melhor discussão, porque o objetivo final é que todos os clientes no Brasil, né, todos os consumidores brasileiros sejam beneficiados e a gente tenha a famosa isonomia do mercado, que não acontece hoje, do nosso ponto de vista. Olha, e assim, acho importante colocar números nas coisas, né? Até para os ouvintes saberem algumas coisas importantes, né? Nos últimos 20 anos, todo mundo fala em estudo, é sempre futuro, né? É sempre projeção, tal. E projeção aceita qualquer barbaridade, né? Basta colocar as premissas que interessam, né? Exato. Esses estudos aí, geralmente as mudanças de regras do setor elétrico são baseadas em estudos encomendados por parte interessada, e todos eles baseados em projeção. Eu não vejo as pessoas olhando o passado, né? Porque o passado você não muda, né? Não tem como mudar o passado. Os historiadores mudam. Bom, verdade, mas os números estão lá, né? Deus não muda, mas os historiadores conseguem mudar o passado. Mas assim, quando é coisa muito antiga, né, que não tem mais registro. Agora, os últimos 20 anos, tem lá os números registrados, tal, não sei o quê. E a gente faz muito isso na ABA-PCH. A gente pega os números reais do setor elétrico, o que aconteceu. E se a gente olhar os últimos 20, 30 anos aí, o que aconteceu? A gente partiu da tarifa, a gente tinha o sistema elétrico mais limpo do mundo, mais barato do mundo, a gente hoje tem a quarta energia mais cara do mundo, a gente hoje aumentou as emissões de carbono em 700%.
a gente tinha um mercado saudável financeiramente. Hoje a gente tem um mercado em que o intermediário, o especulador, que é a comercializadora, tem retorno sobre o capital investido, se você calcular em cima de patrimônio líquido de até 97%, e estou falando de gente grande, não é comercializadora pequenininha, não. E se você calcular sobre o capital social, que é o dinheiro que o investidor efetivamente coloca lá, o resto é lucro acumulado, 4.500%, cara. Puxa. Enquanto que isso o cara que intermedia, né? Que aluga um conjunto. O popularmente atravessador, né? Que não é esse o caso aqui, mas para o pessoal que não está acostumado com comercialização e mercado livre, quem intermedia a negociação. Exato. Então, assim, o atravessador está ganhando rios de dinheiro. Quem produz está tendo uma merreca de retorno. Os associados devem estar suando sangue aí para dar 10% ao ano de retorno. E o consumidor paga a quarta tarifa mais cara do mundo. Quer dizer, isso é um mercado maluco, isso é um mercado doente. E isso precisa ser revertido. E aí a gente foi olhar os números para entender o porquê disso, né? Então, levantamos aí, onde é que está indo o dinheiro da geração, por exemplo? De 2013 a 2018, 133 bilhões de reais foram para as térmicas. Essas térmicas entregaram 19% da energia consumida. As hidrelétricas receberam 160, quer dizer, 27 milhões bi a mais, 10, 15% a mais, só que entregaram 72% da energia. Quer dizer, está todo mundo pagando o custo dessas térmicas. Existe um discurso que sem a térmica o nosso mercado não funcionaria porque elas têm a pronta entrega, digamos assim, né? Isso é interessante você comentar sobre isso, esse conceito que é colocado. Ó, as outras fontes de energia são intermitentes, principalmente as renováveis, não estou falando aqui das hidráulicas, mas as térmicas são necessárias para manter o sistema energia firme. Olha, isso não é verdade, tá? Isso não é verdade, a gente consegue provar que não é verdade com fatos, né? O nosso sistema hidrelétrico foi montado aí ao longo desde a década de 30 para frente, tá? Até o ano 2000, nós não tivemos nenhum apagão, nós não tínhamos problema de falta de energia, a energia era limpa, barata, renovável, estável. A gente atraiu indústrias eletrointensivas que vieram para cá pela segurança de que sempre tinha energia a um preço barato e uma energia ambientalmente adequada. Nunca deu problema. Esse sistema funcionou 50, 60 anos sem falha. O problema começou quando a gente entrou nessa ideia maluca de fazer hidrelétrica a fio d'água, uma imbecilidade completa, né? Desde quando o lago é desastre ambiental? Desastre ambiental é vazamento de petróleo, desastre ambiental é estouro de depósito de lixo, de depósito de resíduo de mineração, químico, isso é desastre. Sim. Vazamento de petroleiro no oceano, como aconteceu agora no Nordeste, tal, não sei o quê. Lago não tem problema nenhum, pelo contrário, quando você faz o lago, você aumenta a quantidade de vida no lago e no seu entorno. Você aumenta o tamanho do habitat de peixe, o peixe alimenta pássaro, pequenos animais e tal. Até desde os egípcios que a turma faz reservatório, o animal faz reservatório, lontra faz reservatório. Então, é uma imbecilidade. O que a gente precisa no sistema é energia despachável. O que é energia despachável? Aquela energia que você consegue, agora eu preciso, liga. Essa energia despachável tem duas fontes que fazem isso. A hidrelétrica e a térmica. Tá? A nuclear também. A nuclear ela não pode ser ligada e desligada tão rapidamente assim, é mais complicada. Tem problema de risco, de aquecimento de caldeira. Aliás, a térmica, ela tem muito mais restrição para ligar e desligar, demora muito mais, qualquer tipo de térmica, né? Uma térmica... Exato. A térmica você tem que aquecer a caldeira devagarinho, para criar vapor, para começar a gerar. Horas antes você tem que acionar, né? E depois, para você desligar também, você vai resfriando a caldeira aos poucos. Você fica horas e horas queimando combustível sem gerar nada, para depois voltar. A hidrelétrica não, você abre um pouquinho mais a válvula de entrada de água, diminui, na hora ela gera mais e não tem problema nenhum. É instantâneo quase. Né? Então tem muita manipulação nesse discurso e tem muito interesse econômico. Mas a verdade é essa. A gente gastou esses 133 bilhões, funciona assim, a térmica ela recebe um aluguel parada.
Ela gerando ou não gerando, ela recebe. E a hora que ela gera, ela repassa 100% do custo do combustível. Inclusive o risco cambial, o risco do preço do barril do petróleo, tudo para o consumidor. Então, assim, essas térmicas paradas custam 5 bilhões e meio por ano para o cidadão. 2013 a 18, vamos supor que tenha sido 5 bi e meio mesmo, né? Que não foi, na verdade, foi aumentando até chegar a 5 bi e meio. Vamos supor que foi 5 bi e meio. Então, desses 133 bilhões, mais ou menos uns 35 foram o pagamento por elas paradas. Os outros 100 bi é combustível que virou fumaça. Não deixou legado nenhum, não deixou nenhuma infraestrutura, virou fumaça. A gente pegou 100 bilhões de reais e transformou esses 100 bilhões de reais em fumaça, em poluição. Essa é a verdade. Podia ter virado hidrelétrica, ou solar, ou eólica, que está ali, que vai gerar anos a fio. Não, virou fumaça. Bom, o assunto é super interessante, Paulo. Eu tenho várias outras perguntas e dúvidas que tenho certeza que você vai esclarecer, mas a gente tem um tempo muito limitado por causa do tamanho do arquivo final que vai gerar isso aqui. Nós vamos colocar isso nas mídias, na rede, deixar disponível. Eu queria agradecer o seu tempo, obrigado pelas explicações e com certeza, passando essa quarentena, nós vamos fazer uma outra ao vivo presencial, uma outra entrevista. Muito obrigado. E parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo na Abra PCH. Obrigado, Carlos. E você também, viu? Foi uma grande vitória esse convencimento que vocês aí da BGD conseguiram fazer lá no Senado, de pedir aos senadores que levassem esse PL 232 para ser votado em plenário com todos os senadores, porque esse PL é bom, ele está na direção certa e tal, mas o lobby dos grandões ali, dos grandalhões, ocultou muita coisa e não permitiu que muitas demandas importantes dos pequenos geradores fossem levados a cabo, né? A gente realmente precisa fazer esse trabalho. Parabéns aí, foi uma grande vitória de vocês, a gente apoia e a gente vai estar junto aí no Senado discutindo e vamos também reverberar esses pontos todos, tá? Porque a população não sabe dessas coisas que nós estamos falando. Eles acham, para a população, a mensagem é que está tudo lindo, maravilhoso, que está uma maravilha, e não está, né? O que me assusta é a população não sabe e muitos congressistas, né, deputados e senadores também não sabem. Obrigado, Paulo. Mas a gente vai fazer eles saberem. Nós vamos levar bastante informação lá e eles decidem. Eles têm essa prerrogativa. Obrigado, Paulo. Um abraço. A gente se fala mais depois. Eu agradeço, Carlos. Um abraço, viu?